e bem pequenino. Faz e bem, Carlos. Poderias dar-nos uma mensagem vocacional a partir da vida do pastorinho Francisco Marto, Sim. para todos os jovens que procuram a sua vocação e a vontade de Deus? Sim. Pois bem, antes de mais, queria felicitar-vos por estar verdadeiramente, ou melhor, a todos vocês que estão verdadeiramente em busca da vontade de Deus. Parabéns, é um sinal de inteligência, porque a Sagrada Escritura diz: quem observa, quem mete em prática a lei, é um filho inteligente. Portanto, já que estão à procura da vontade do Senhor, é um sinal de inteligência, porque de facto nós fomos criados de Deus próprio para, diz a Escritura, para a imortalidade. O Bento XVI diz para a felicidade, para a vida, e tanto para a vida eterna, onde já não existirá nem a morte, nem o luto, nem o lamento, nem o cansaço. Portanto, e o modo para alcançar esta imortalidade, esta eternidade, esta vida sem fim, beata, digamos, é próprio fazer a vontade de Deus. Ora, vendo um pouco a vida do Beato Francisco Marto, um dos pastorinhos de Fátima, existem alguns aspectos particulares que nos podem ajudar no discernimento vocacional. Okay? Antes de mais, uma particularidade é que, seja nas visões do anjo, seja nas visões de Nossa Senhora, enquanto que Lucia e Jacinta escutavam, viam o anjo e Nossa Senhora, e escutavam a voz do anjo de Nossa Senhora. O Beato Francisco não escutava nada, só via o anjo e Maria, não escutava. E isto é um aspecto interessante, porque Joseph Ratzinger, quando então era cardinal, depois Bento XVI, num documento muito particular, que a mim fez-me notar o nosso fundador, Frei Valentino, o frade que começou esta comunidade, que neste documento dizia que a linguagem destas visões, podem vir estas revelações, digamos, privadas, interiores, subjetivas, é de origem superior, não é fantasia, é de origem superior. O objetivo destas visões é ajudar-nos a compreender e a viver melhor o Evangelho. Portanto, tem um conteúdo, uma mensagem. Este fato, por exemplo, que Francisco não escutava nada, porta uma mensagem. Portanto, agora tentaremos ver o sentido teológico disto. Para percebê-lo melhor, este sentido teológico, vejamos um outro aspecto que, na primeira aparição de Nossa Senhora aos pastorinhos, Nossa Senhora revelou que Lucia e Jacinta andariam no paraíso, obviamente na santa perseverança, não se entende. Mas, quando perguntaram de Francisco, Nossa Senhora disse: andará ao paraíso, ao céu, mas tem que fazer antes muitos rosários. Ora, o rosário que a coisa é? Como me fazia notar alguém, o rosário não é outro que uma oração que nos conduz no Evangelho, à vida de Jesus, às suas palavras, aos seus gestos, àquilo que ele fez. Portanto, a uma parte, havia este aspecto que na vida de Francisco, que ele não escutava as palavras do anjo e de Nossa Senhora, que depois o anjo e Nossa Senhora dão-nos as palavras de Deus, do Senhor, que é Jesus mesmo, que é a palavra viva. O rosário, ele para andar no céu tinha que rezar muitos rosários. O rosário não faz outro que conduzir-nos às palavras de Jesus, à sua vida. Tanto como se o Senhor alertava um bocadinho a Francisco, atenção que agora é beato, mas então estava em caminho, também ele, como estamos nós em caminho em direção à santidade, tinha que transformar, converter alguns aspectos da sua vida, e um aspecto que parece que tinha que melhorar seria o fazer mais atenção à vida, àquilo que dizia Jesus. De facto, depois o Beato Francisco dedicou-se tanto a consolar o Senhor. Pois é também interessante que, por exemplo, Santo Agostinho escrevia nas Confissões, escrevia numa oração ao Senhor, dizia: Senhor, tu falas claramente, mas nem todos te escutam claramente. Parecia que já fazia referimento a este aspecto. Portanto, ora, a mensagem vocacional que podemos apanhar desta dimensão, digamos, da vocação e da missão do Beato Francisco, é que também nós, todos nós, tentemos antes de tudo, porque a vontade de Deus para cada um de nós, antes de tudo, é fazer aquilo que diz o Senhor. O nosso fundador fazia notar que todas as mensagens marianas, o coração de tudo, o texto bíblico fundamental que faz luz a todas as aparições marianas, aqui estamos em Fátima,
é próprio aquela, digamos, frase de Maria, muito famosa, do Evangelho de João, onde dizia: fazei tudo o que Jesus vos disser. Maria nos quer conduzir ao Evangelho. Portanto, antes de tudo, vocês todos que estão em busca vocacional, o Senhor nos convida a fazer sempre mais atenção àquilo que diz o Senhor. Há bocadinho citei Santo Agostinho. Um outro aspecto de Santo Agostinho, que agora sinto de dizer que é fundamental, que diz: o teu servo, aquele que verdadeiramente é teu discípulo, que é verdadeiramente cristão, é aquele que quer escutar de ti, Senhor, o que tu queres dizer. Não que quer escutar de ti aquilo que ele mesmo quer ouvir. Portanto, o Senhor nos chama, antes de tudo, a escutar Jesus. E penso que era um dos aspectos que na vida de Francisco Marto, ao início, o Senhor queria fazer entender a Francisco. Recorda-te sempre de escutar aquilo que diz Jesus. Portanto, nesta mensagem do alto, o Senhor chama os pastorinhos, mas também cada um de nós, a basear a nossa vida, a nossa reflexão, sempre mais e melhor sobre o Evangelho, sobre a vida e as palavras de Jesus, para evitar o perigo daquilo que diz Jesus. Porque é que me dizeis Senhor, Senhor, e não fazeis aquilo que vos digo? Não queremos que suceda isso connosco. Portanto, pedimos ao Senhor a graça, antes de tudo, a partir disto que dissemos da vida do Beato Francisco e destes aspectos que dissemos, segundo a palavra de Deus e o ensinamento da Igreja, de antes de tudo abrir sempre mais o nosso coração a procurar a Tua vontade, seja o que for que Tu quiseres de mim. Eu quero perceber o que Tu queres e esforçar-me, dá-me a graça, eu, com a minha boa vontade, esforçar de meter sempre mais em prática. Porque é o critério para andar no paraíso. A propósito da pergunta dos pastorinhos à Nossa Senhora: andaremos ao céu se rezará muitos rosários? E de facto, Jesus no Evangelho diz: daquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a minha vontade. Portanto, queremos andar ao paraíso e ajudar tantos outros a chegar um dia ao paraíso, à felicidade eterna, à vida sem fim, com um corpo, como dizia o nosso fundador, um corpo belo, perfeito e jovem para sempre, que não envelhece nunca mais. Sempre jovem, para sermos reis eternos com Cristo. Porque São Paulo diz: se sofremos com Cristo reinaremos. Um outro aspecto da vida e da vocação, da missão do Beato Francisco, é aquele do cálice, isto é, antes das aparições de Fátima, o Senhor se começou a manifestar aos pastorinhos através de um anjo. E este anjo, na última aparição, tinha oferecido a hóstia a Lucia e a Jacinta, e ao Francisco tinha oferecido o cálice. Isto já poderia ser um pré-anúncio, digamos, se bem que não seria muito explícito, mas um pequeno pré-anúncio que os dois pastorinhos, Jacinta e Francisco, que eram irmãos, partiam antes. Seguramente. Mas um outro aspecto que depois também Nossa Senhora, aí foi para o explícito, o profetizou na primeira aparição que fez Nossa Senhora aos pastorinhos. Disse claramente que Jacinta e Francisco andariam depressa no paraíso. Não estariam aqui muito tempo. Enquanto que Lucia viveria longamente. E de facto quase 100 anos viveu. Mas para andar ao sentido sempre mais teológico deste cálice, como fez notar alguém, no Evangelho, existe uma passagem no Horto das Oliveiras onde Jesus diz: Pai, se é possível, afastai de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Portanto, o verdadeiro cálice, a verdadeira comunhão ao sangue de Jesus, que depois a Sagrada Escritura diz que o sangue é a vida, portanto, comunhão na vida do Senhor, verdadeira, é neste sim a vontade de Deus. Aí é que verdadeiramente participamos do cálice, seja qual for a vontade do Senhor. Portanto, se verdadeiramente queremos descobrir a vontade do Senhor, esforcemos-nos de basear sempre mais a nossa vida no Evangelho. Isto é, na Palavra de Deus. Boaventura, um santo muito particular, e concluo, dizia uma frase que faz refletir muito, que dizia que o fruto da Sagrada Escritura, da Bíblia, não é um qualquer fruto que seja. O fruto é a felicidade eterna. Jesus diz: se vocês fordes verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. E Frei Valentino explica, sobretudo, a liberdade que nos convida ao Senhor é a liberdade da morte. Este drama que é o drama, digamos, para excelência de toda a humanidade, de todos os tempos. O Senhor venceu a morte.
ressuscitou, tornou-se imortal. Se nós nos esforçamos de seguir, chegaremos onde ele chegou. Isto é, a sair, como diz a nossa fundadora, uma expressão simpática, mas que faz refletir, sair um dia do caixão. É porque Jesus diz, em verdade vos digo, quem observa, quem mete em prática a minha palavra, nunca verá a morte. Ou como dizia São Paulo, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos dará a vida também aos vossos corpos mortais. Portanto, o segredo para alcançar esta felicidade eterna, esta imortalidade, está em fazer a vontade de Deus, aquilo que Deus projetou para cada um de nós. E é aí que nós verdadeiramente nos realizaremos e que teremos finalmente a paz. Obrigado, Frei Pequenino. Obrigado por ao esta Senhor. reflexão. Esperamos para ajudar muitos e muitos mais jovens que procuram essa busca vocacional. Sim. Amém. Paz e bem e felicitações de santidade.